Oi, gente, tudo bem, pessoal? Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Queria dizer também que nós não estamos de férias. Nós estamos aqui trabalhando, gravando para vocês nosso conteúdo online. E aí aproveitem da melhor forma possível, certo? Vamos lá, estamos com saudades, mas é isso. Então hoje é um dia muito especial, onde a gente vai ver um tema bem bacana, dando continuidade, né, ao nosso trabalho. Hoje o nosso tema será o quê, pessoal? O que é que a gente vai trabalhar hoje? Tá? A gente vai trabalhar a doença de Alzheimer, né? Um tema muito relevante para o cuidador, que a gente vai precisar, né, desmiuçar, conversar sobre várias coisas. Vocês sabem o quanto nós temos idosos com Alzheimer, e aí eu queria que vocês fossem lá no material, tá bom? Esse conteúdo vocês encontram lá no capítulo 8 do livro de Saúde e Seus Cuidados. Nós vamos estar lá a partir da página 40. Então, se você não abriu ainda o conteúdo, volta lá, pega seu livro e dá uma olhada antes que a gente comece esse conteúdo, tá ok? Então, vamos lá. Todo mundo com o nosso livrinho aberto para que a gente trabalhe da melhor maneira possível, certo? Gente, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Vamos lá, vamos interagir comigo, certo? Me ajudem. O que é que vocês sabem sobre Alzheimer, né? Quais são os conhecimentos prévios que a gente tem sobre essa doença, que acomete tantos idosos? Vamos saber um pouquinho? Vem comigo, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que entender que o Alzheimer é uma doença que se enquadra no ramo das demências, né? Então, o Alzheimer é a demência mais comum que a gente tem, certo? Mas não é a única. Então, isso quer dizer que, prestem atenção, nem todo paciente que tem um quadro de demência, ele tem Alzheimer, tá? É muito comum a gente se confundir, né? Então, minha avó está começando a ficar esquecida, meu avô está esclerosado, tem Alzheimer. Hoje o termo Alzheimer ele ficou banalizado, mas nem toda demência ela é Alzheimer, certo? Precisa ser investigado. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. A definição dessa doença, né, ela caracteriza como uma perda gradual, progressiva da memória. Então, o paciente ele vai ter uma perca de memória recente inicialmente, depois a gente vai ver que ele vai perdendo também a memória passada, tá? E aí a gente tem uma alteração. Então, existe uma alteração lá no cérebro que eu consigo ver que aquele paciente ele tá com um quadro de Alzheimer, certo? Então, hoje já se sabe, através das necrópsias, né? Vou até botar uma foto aqui pra gente ver, certo? Então, o que é uma necrópsia? É quando a gente pega lá o cérebro de alguém que já morreu e vai analisar. Então, já se sabe, através dessas necrópsias, que o quadro do paciente que morre de Alzheimer, o cérebro dele, ele é razoavelmente menor, né? Então, a gente vê que existe uma atrofia. Aí tá a foto, a gente pode ver um cérebro normal e um cérebro de uma pessoa que morreu com Alzheimer. Então, a gente vê que existe uma alteração estrutural, certo? Então, o paciente, ele tem essa alteração estrutural e a gente precisa considerar isso. Professora, aonde é? Quais são esses locais que mais existem atrofia? Então, o local que a gente vê mais atrofia no paciente com quadro de Alzheimer é na região do hipocampo, essa região que está aí coloridinha para vocês, certo? Dá para ver na imagem, onde tem a setinha e está apontando para o local que está verde. Essa região é onde a gente tem maior atrofia e a região mais à frente do cérebro, na região frontal. Claro que tem... Em todos os outros cantos acontecem essa atrofia, mas o local que mais atrofia são esses, certo? Isso é o que a gente já sabe. E aí, esse nosso paciente, como é que a gente vai manejar ele, né? Como ele tem um quadro, uma dificuldade de memória, uma dificuldade de raciocínio, de comportamento, a gente precisa ter uma abordagem multifatorial. Então, nós vamos aprender hoje isso. Nós vamos ver como abordar esse paciente, tá bom? Como é feito o diagnóstico?
Então, eu estou lá com um paciente que eu desconfio que ele tem Alzheimer, ou alguém da minha família mesmo. Como eu, cuidador, posso ajudar, auxiliar nesse diagnóstico, como é que isso pode ser manejado, certo? Esse diagnóstico, ele é feito por vários profissionais. Precisa do neurologista, precisa de nós, cuidadores, que estamos lá atentos todos os dias, olhando esse paciente. Então, a gente também pode ajudar nessa identificação, certo? Mas, inicialmente, precisa se passar por uma avaliação clínica, então o médico ele precisa conversar com esse idoso, ver realmente se ele está tendo essas percas de memória, conversar com a família, e pode ser que seja necessário também alguns exames de alta complexidade, né? Que aí é que a gente vai conseguir visualizar essas percas de massa encefálica ao longo da doença. Então, os exames de imagem, eles podem ser solicitados, uma ressonância, uma tomografia, tá bom? Mas essa avaliação clínica ela é indispensável. Tem até um testezinho que eu trouxe para a gente ver, bem bacana, né? Que não é aplicado apenas no paciente que tem o quadro de Alzheimer, né? Todo paciente a gente pode fazer a avaliação do estado mental, não precisa ser só um paciente que está esquecendo, certo? Mas esse a gente consegue ver a orientação do paciente, a gente consegue pedir para ele registrar alguma coisa, né? E aí ele vai ter que lembrar das palavras, vai ter que escrever as palavras que a gente pede para ele escrever. Então, é uma avaliação de maneira global, certo? A gente também pede para ele fazer um cálculo. Aí você pode pensar, ah, professora, mas se for, por exemplo, meu avô não sabe ler, meu avô não sabe escrever, como é que eu faço isso? Coisa simples, gente. Por exemplo, eu tenho 10 laranjas, vovô. Eu tiro 2 laranjas, quantas ficam? Então, muitas vezes o paciente ele não sabe ler, mas ele tem uma noção, né, de mexer com dinheiro, alguma coisa assim. A gente pode pedir para ele fazer esses cálculozinhos. Eu tenho 5 laranjas, tiro 2, quantas ficam, né? Então, isso já ajuda a gente ver a que nível está esse quadro do paciente. E aí a gente tem um score, nada mais é do que uma pontuação, certo? Então, esse paciente ele vai receber essas pontuaçõezinhas. Além disso, a gente avalia a linguagem. Então, pede para o paciente falar frases, né? Pede para que feche os olhos e fale em voz alta. Pede para o paciente escrever uma frase que a gente dita. E aí é muito importante essa avaliação, certo? E ela deve ser feita pela equipe médica, tá bom? Então, a equipe médica vai fazer essa nossa avaliação. E aí, professora, o que é que eu posso observar? Quais são os sinais que eu vou relatar lá numa consulta que esse meu paciente tem? Então, eu vou relatar e perceber no paciente que tem o quadro de Alzheimer alterações na psicomotricidade. Então, ele vai começar a ter dificuldade para se locomover, né? Então, é aquela senhorinha que antes se locomovia bem, agora está com os passos mais arrastados. Então, quer dizer que pode ter alteração na locomoção? Claro, gente, pode ter. Não é só a memória, não, certo? Mas aí a gente percebe que é aquele idoso que está esquecendo onde mora, que se perde, né? Então, é muito comum no estágio inicial o idoso se perder. Pode ter alteração no comportamento alimentar, então ele já almoçou, mas ele chega relatando que não comeu, que quer comer, que está com fome, que não deram alimentação. É muito comum isso, certo? Alterações no comportamento sexual, então a gente vê que o idoso, às vezes, ele fica mais hipersexualizado, né? Aquela senhora que era toda cheia de pudor, ela acaba não mais tendo esse pudor, tira a roupa, não tem vergonha de se expor, né? Fala palavrão. Então, são coisas que a gente vai percebendo inicialmente e diz, opa, tem alguma coisa estranha, né? Além das alterações psiquiátricas mesmo. Então, o paciente ele tem uma alteração psiquiátrica, certo? Então, ele vai ter desordem de sono, de comportamento e tudo mais. E aí, eu trouxe para a gente ver rapidamente uma coisa que é muito comum no paciente com Alzheimer, que é a síndrome do pôr do sol. Essa síndrome se caracteriza pela alteração, maior agitação, né? Maior confusão mental quando vai entardecendo. Então, quando vai ficando à tarde, que vai anoitecendo, ele fica desorientado. Então, é comum um paciente passa o dia bem, mas quando vai anoitecendo, a gente começa a perceber essas alterações. E aí, isso é uma coisa boa a gente relatar para o diagnóstico, para ajudar no diagnóstico, certo? 45%, cerca de 45% dos doentes com Alzheimer têm essa síndrome. Então, olha que coisa, né? Então, é importante a gente conhecer, tá? E aí,
para a gente entender, né? Como eu já falei, tem vários estágios. Então, no estágio inicial, o paciente com Alzheimer, ele vai ter esse esquecimento, ele vai se perder, mas ele ainda consegue fazer coisas sozinhos, né? No período intermediário, o cuidador, ele tem que agir mais, então ele tem que estar mais à frente, porque o paciente já vai se perder mais frequentemente, às vezes não se reconhece mais, não consegue se alimentar sozinho, não toma banho mais só. Então, aí o cuidador entra decisivamente para ajudar, certo? E o estágio avançado, onde esse paciente já tem uma perca de memória muito grande, já às vezes é acamado, não se locomove, não come mais só, não faz mais nada só, né? Então, já é aquele paciente em estágio terminal. Infelizmente, a gente sabe que a doença não é uma doença que tenha cura, certo? Então, o tratamento pode ser o medicamentoso, mas o que nós, como cuidador, vamos fazer é fazer um plano de gerenciamento, né? Então, nós vamos auxiliá-lo ele na medicação, no manejo, dar um banho, alimentação, tudo isso é nossa responsabilidade, tá? Então, apesar de ter tratamento de medicação, gente, o mais importante é a gente estar lá ajudando esse paciente em todas as outras questões, né? Então, no banho, na alimentação, nele se sentir bem, a gente conversar, dar um apoio, isso é o mais importante, certo? E aí os cuidados gerais, né, que a gente vai desenvolver com esse paciente, ajudar no banho, na alimentação, dar medicação no horário correto e todas essas coisas que a gente discute esmiuçadamente nas aulas de banho, nas aulas de alimentação, nas aulas de medicação, né? Nós temos aulas específicas para trabalhar cada tópico desse. Então, nós precisamos zelar pela segurança desse paciente. Então, organize a casa, evite desordem, né? Cuidado com os eletrodomésticos, os fogões, às vezes acontecem acidentes, a gente tem que prevenir acidentes, certo? Nesses pacientes, porque inicialmente eles não têm noção do que estão fazendo. Dirigir é muito perigoso nessas fases iniciais, então vamos evitar que o idoso dirija e também ter o controle das andanças, né? Ele não pode perambular por aí sozinho, tá? Aqui eu deixo algumas indicações de filmes para vocês assistirem em casa. Olha que bacana, né? Tem um filme chamado Para Sempre Alice, maravilhoso, que a gente pode ver o quadro do Alzheimer realmente, ganhou até Oscar. Aqui também eu deixo o Diário de uma Paixão como outra indicação, certo? E os sites que vocês podem pesquisar. Então, a gente tem o AusiMed, tem o Manual de Condutas Médicas, que vocês entram e em casa a gente estuda. Não esqueçam que nós não estamos de férias, tá bom? E olha que bacana, agora vamos ter que exercitar o que vocês viram nessa aula, certo? Então, se liga aí, o CRA ele vai enviar para vocês exercícios de fixação e são eles que vão contar com a presença de vocês, né? Esse é o termômetro que eu tenho para saber o que vocês aprenderam comigo nesse conteúdo de hoje, tá bom? Então, não deixem de ficar atentos a esses exercícios que o CRA vai enviar para vocês. Façam tudo direitinho, não deixa para a última hora, faz agora. Terminou de me assistir, já faz, porque se a gente deixa para depois, a gente esquece, né? E aí não fica tão fresquinho o conteúdo na cabeça. Então, eles vão enviar, vocês vão ter que devolver esse exercício, tá bom? Esse exercício vai voltar para mim, eu vou corrigir, é assim que a gente vai fazer essa troca de informações. Olha que legal. Vocês não ficam longe de mim, eu não fico com saudade, nem vocês ficam com saudade, certo? Então, se liga nisso aí, não esquece. E aí, próxima aula, a gente tem encontro, certo? Então, nós vamos ter mais conteúdo para a gente estudar. Então, a previsão do nosso próximo encontro será outra doença muito importante que o cuidador tem que saber, gente. Não tem como o cuidador não saber sobre Parkinson, certo? Inclusive, tem muito a ver sobre a aula de hoje. Muitos pacientes que têm um quadro de Alzheimer podem desenvolver também o Parkinson e vice-versa, né? Inclusive, no Parkinson, muitos pacientes têm um quadro de demência que às vezes não é Alzheimer, mas que é muito parecido e o cuidador fica, oxe, como é que eu vou atuar? Certo? Então, se liga nessa previsão, não esquece de fazer os exercícios, não esquece de tirar dúvidas. Nós vamos estar com vocês no horário da aula de vocês, online, para tirar todas as dúvidas, belezinha? Então, é isso, tá, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Um beijão. Estamos com saudades, tá bom?
Tchau, tchau. Um beijo para todos. E não estamos de férias, viu? Estudar é importante, responsabilidade. Se cuidem.